Que Bíblia usar para fazer um estudo? Professor, me ajuda, né? Então sempre tem algum aluno me perguntando que versão da Bíblia, o que, que a gente vai usar para fazer estudo. Eu vou gravar rapidinho aqui para vocês, tem um pessoal me pedindo. Seguinte, que Bíblia eu uso, né? Assim, primeiro eu gosto de separar Bíblias que nós usamos para o púlpito, Bíblia para o estudo. Bíblia que eu uso no púlpito é Bíblia que as pessoas têm na mão delas. Você não vai chegar no púlpito com uma versão que ninguém tem. Né? Vai ser complicado. A ideia do púlpito, quando você vai pregar, se você vai dar um estudo, a ideia é você ser didático, as pessoas te entenderem. Então, pregue, dê estudo na Bíblia que a maior parte da sua comunidade usa. Esse é o básico. Para pesquisa agora, aí para pesquisa não. Então, a dica que a gente faz para pesquisa é que você use múltiplas versões. Mas qualquer versão, não. Você vai pegar uma ARA, aí você pega uma RC, você pega uma Bíblia Thompson, que é a RC, ou a ARA atualizada. Então são Bíblias que não tem muita diferença, uma NVI, né, que estão mais ou menos dentro da mesma linha de tradução. Não vai mudar nada. Para você mudar, você tem que mudar estilos de tradução, tipos de tradução, conteúdos de tradução. Então, assim, primeiro, assim, o que seria uma Bíblia de estudo básico? Eu gosto bastante, até separei umas aqui para vocês verem. A TEB, a que eu mais uso. Essa aqui, tradução ecumênica da Bíblia. Ah, professor, mas é prega ecumenismo? Não tem nada a ver disso, gente, pelo amor de Deus. Tradução ecumênica porque a junta de tradutores não é de uma única igreja. Juntaram tradutores de várias denominações cristãs para fazer a tradução. Por isso a junta ecumênica. A diferença dela é que na hora de decidir uma tradução, ela não é decidida por uma única linha teológica, mas são várias linhas que disputam ali até entender qual linha ficaria mais coerente com o texto bíblico. A ideia é que uma tradução ecumênica, entre aspas, seria talvez essa ideia, né, vedaria uma tendenciosidade de alguma linha, determinada linha teológica. Beleza? Primeira é essa. Vantagem dela, ela tem uma versão recente, acho que é de 2020, 2022. Então isso já é um vantajão, né? Tem duas, tem a mais antiga. Essa antiga também é boa? É boa. Tá? Pode usar também. Mas essa nova você já tem, nessa nova, notas baseadas no manuscrito de Qumran, que na anterior não tem. Tá? Então isso aqui torna ela muito, muito relevante. Outra coisa é que ela ela é muito rica de notas culturais. Muita coisa da leitura bíblica é cultural, 2000 anos, distância lá no Oriente, então isso dificulta a interpretação. Então, sempre que aparecer textos com elementos culturais relevantes, ela faz a nota. Tá? Outra Bíblia, então, de estudo, que acho super importante, é essa aqui, que é a Bíblia do Peregrino. A minha tá meio machucadinha aqui, que eu ficou na frente do Data Show e queimou. Tem gente que nem sabe o que é data show, né? Então, mas você deixa pra lá, né? Ficou de velho. Então, essa Bíblia aqui, que é a Bíblia pastoral. Bíblia do Peregrino, desculpa. Por que a Bíblia do Peregrino é boa, professor? Porque ela é coordenada e tem vários trabalhos feitos pelo Alonso Schockel. Quem que é o Alonso Schockel? Alonso Schockel foi aí, hoje já falecido, né? Principal autoridade em poesia hebraica. E como a Bíblia 50% poesia hebraica, quase, então é muito relevante a tradução. Vocês vão ver que quando traduzir texto poético, ela é muito boa mesmo. Então vale a pena. É um texto de estudo que vai fazer diferença. Outra que vai fazer diferença, aí você pode ter, eu uso às vezes a Bíblia de Jerusalém, mas não uso muito. A pessoa fala Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, tem um pouco de exagero. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia clássica, você pode usar uma ARA, ou uma RC, ou uma NVI no lugar dela, porque ela vai mudar pouca coisa. Ela não tem uma junta específica, não tem um foco igual esse aqui cultural ou poético específico, não tem, tá? Então ela pode deixar. Então o que seria importante além dessas duas, a pastoral e a peregrino? Seria importante vocês conseguirem aí aquelas bíblias, a NTLH, a de estudo, ótima. Por quê, professor? Eu nem gosto da NTLH. A NTLH ela é um outro estilo de tradução, onde ela traduz por paráfrase, não é bem por paráfrase, mas ela tem um estilo de tradução que privilegia o sentido ao termo original. Tá? Então, por exemplo, a ARA, a RC, né, as Almeidas, elas privilegiam a tradução literal ao sentido. A NTLH privilegia o sentido à tradução literal. Então, em passagens, principalmente do Antigo Testamento, difíceis, a NTLH ela já interpreta. Então, ela é ótima ali para você ter uma leitura contextual legal. Então você teria pelo menos essas três de princípio. Tem mais uma que eu acho que é super relevante, que é a pastoral.
mas a Nova Pastoral. Por quê, professor? Porque a Nova Pastoral ela é uma junta de teólogos latino-americanos que trabalharam nela. Inclusive, alguns dos meus professores estiveram trabalhando nas notas de rodapé, nos comentários. Tá? Então, é um material baseado na teologia latino-americana. Então, ela tem algumas ênfases centradas nessa teologia. Então, essas três aí, para mim, seriam básicas, as três, quatro. Tebe, Peregrino, Pastoral e uma genérica, né? Uma ARA, ou uma RC, ou uma Bíblia de Jerusalém, uma de linguagem que a gente usa na igreja, normal. Tá? Essas quatro seria suficiente para você ter uma comparação de diferentes versões, tá bom? Fala, professor, e aquelas Bíblias em grego, hebraico, interlinear, né? Bíblia interlinear, tal, que tem. Isso aqui, gente, eu acho que é bom você ter um material, ter recurso. Eu tenho do Antigo e do Novo Testamento, não tenho todos os volumes do Antigo. Mas, assim, acrescenta em termos de exegese? Não. Hoje você tem no celular, o que eles fizeram aqui? Essa, embaixo de cada palavra no hebraico que ele traz aí, a correspondente português, difícil achar a definição aqui, né? Mas ele tá assim, a linha de cima hebraico, a de baixo português, tá? Então, assim, esse português não é uma tradução. Ele pegou, tipo assim, a versão, um texto hebraico e uma versão da ARA e colocou de baixo, palavra por palavra, né? Então não fez a tradução literal do hebraico para o português, tá? Então não é isso. Então não adianta muito em termos de tradução. Em termos de tradução, não tem muita coisa. Mesmo que traga uma português, tem uma Bíblia portuguesa nova, traduzida direto do grego e do hebraico, que não está ainda a Bíblia, é feita por livros. Então são vários livros, né? E é de um português de Portugal, um autor português que está trabalhando. Mas assim, também não tem aquele, nossa, ele descobriu a pedra. Não, não é isso. O ideal mesmo é trabalhar o texto original, no grego e no hebraico. Por quê? Porque nas línguas originais, quando você faz a tradução, o que é uma tradução? Às vezes o termo original ele tem um sentido. E o termo da língua para onde ele está indo tem 10 sentidos. Às vezes é o contrário. O termo da língua da onde você está traduzindo tem 10 sentidos. E o termo para onde você está mandando tem um sentido. O que acontece nesses dois casos? Ou o sentido que você traduz é ampliado, ou o sentido que você traduz é reduzido. Tá? Então, nesses dois casos, é importante você conhecer as duas línguas bem. Não dá para fazer um bom estudo bíblico sem ter um bom português. Você tem que conhecer bem português, tem que conhecer bem grego e hebraico. No caso do português, um bom dicionário de etimologia vai te ajudar e muito, porque muitas palavras no português podem ter mais sentidos do que a gente imagina. Então é importante. E no hebraico e do grego, você pode trabalhar com versões interlineares. Eu sempre recomendo, pessoal, eu vou até colocar aqui, ó, um site que agora tem em português, tá? Antigamente na internet só tinha grego, hebraico, inglês, grego, hebraico, espanhol. Agora tem um recurso português, que é esse aqui, ó, a Bíblia NEPSERC. Esse aqui da NEPSERC é importantíssimo. Por quê? Porque ele propõe ali no site, ele é um site espírita, tá? Já vou dizer aqui para vocês não assustarem. Mas só que ele tem, os espíritas, claro, tem vários estudos na Bíblia. E esse aqui tem ótimo. Você vai aqui, entrou aqui no site, aí você desce aqui, né? Coloca interlinear na segunda linha aqui, ó. Coloca aqui o texto que você quer, pesquisa, aí depois ele abre, você desce aqui, ó. Aí ele tem o grego, o hebraico, tradução em inglês, tradução em português. Aí as versões, ele tem várias versões da Bíblia, a ARA, ele tem Bíblia de Jerusalém, com notas, ó. Como nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Aqui ele tem uma análise aqui que ele faz do termo, explicando morfológico, substantivo, verbo, acusativo, tá? Importante. Aí ele traz dicionários, tipos de estudo dicionário. Ele só traz o Strong, é um dicionário pobre, tá? Não é o melhor dicionário não para você poder estudar, é um dicionário, mas aí aqui ele tem alguns comentários, vários evangélicos, né? Não tem nada de, né? Claro, ele também tem os espíritas, mas se você não é espírita, não precisa ir lá ler os comentários espíritas. Referência cruzada, e vai longe o tanto de material que ele tem hoje em cada verso. Isso aqui tudo no Gênesis 1, verso 1, ó. Entendeu? Então tem muito material disponível que pode fazer a pesquisa. Minha dica, aproveite a ferramenta. Aproveite a ferramenta, vai lá, use, né? Eu uso muito uma para celular, que é a MySword, né? E ESWord. Essas duas eu sempre disponibilizo aí para os meus alunos no Drive, mas você pode procurar na internet. É MY e Sword, tá?
E deixa eu ver se eu coloco aqui rapidinho para vocês. Não é difícil, não. MySword. Aqui, ó. Espera aí que eu já abro aqui no vídeo, você já me acompanha. Não é? Então lá na MySword você pode baixar as duas. A MySword é a eSword. E aí o que você faz? Você pega e... Aí, ó. A MySword. A eSword é da mesma, a eSword para computador, a MySword para celular. Usa mais para celular, então já deixei nela aqui. Você vai baixar ela e depois você vai baixando os livros para colocar dentro dela. Aí tem um outro local aqui que você acha, aí tem a Bíblia em português, Bíblia em espanhol, comentário bíblico, tem alguns dicionários bíblicos muito melhores, análise no grego, no hebraico e tal. Então eu uso eles. Tá? Só que os dicionários bíblicos, não tem, vai ter dicionário bíblico grego, hebraico, português. Isso não tem. Hoje já tem um Strong português. Mas aqueles bons, os melhorzinhos, assim, ainda tá no inglês ou no espanhol. Beleza, gente? Fico por aqui. Espero a dica ter ajudado, né? E quem for meus alunos aí, a gente se vê nas aulas. A propósito, logo logo eu vou gravar também um vídeo simples aqui de grego instrumental e hebraico instrumental para quem tá aí querendo começar a estudar grego e hebraico por conta, assim, para ir devagarzinho lendo a Bíblia. Falou, pessoal. Até mais.